Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei Orgânica aqui do município de Carlos Barbosa. A Lei Orgânica é a principal lei do município. É a lei que organiza o funcionamento da Prefeitura e da Câmara Municipal, como nós vamos estudar ao longo desta e das próximas aulas. Pessoal, o nosso método de estudo aqui vai ser analisar os principais artigos da lei. Ao fazer a análise, eu vou comentando para vocês também como que isso costuma ser perguntado em prova, e quando a gente concluir o estudo da lei, vai ter um simulado para vocês praticarem. É importante que, além de assistir às aulas, vocês façam leituras de revisão, e o ideal é que vocês leiam e releiam após a aula 10 vezes o texto da lei. E aí sim vocês vão estar prontos para treinar com as questões. Eu elaborei muitas questões simuladas no estilo da banca, tentando adivinhar como que isso vai ser perguntado na prova de vocês. E aí vocês terão então as questões para resolver, e depois que resolverem as questões, tem o gabarito com as respostas e ainda a correção em vídeo. Eu vou gravar um vídeo corrigindo e comentando cada uma das questões para que a gente entenda bem o conteúdo. E é assim que a gente vai fazendo o estudo em todas as leis municipais, para que vocês entendam bem e já treinem para a prova aqui antes do dia da prova do concurso, certo? Então é isso, vamos ao que interessa, vamos começar a conhecer esta lei orgânica. A lei orgânica começa com um preâmbulo, apenas apresentando que os vereadores do município, no uso das suas prerrogativas, afirmando a autonomia política administrativa do município como integrante do Brasil, e invocando a proteção divina e bênçãos de Nossa Senhora Mãe de Deus, promulgou esta lei orgânica. Apenas uma apresentação, então, da promulgação. E agora nós temos, então, os artigos da lei, começando com o artigo 1º, que apresenta que a organização político-administrativa do município como entidade federativa é regida por esta lei orgânica e demais leis que adotar, respeitando, claro, os preceitos, os princípios, as regras da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Quando foi feita esta lei, foi mantido o então atual território do município, e a divisão do município em distritos e subdistritos é feita por lei municipal, observando as regras da legislação estadual. Então, sempre que o município quiser criar um distrito, extinguir um distrito, juntar 2 distritos em um, qualquer alteração nos distritos e subdistritos do município depende de lei municipal, seguindo as regras da legislação estadual. Cidade de Carlos Barbosa é a sede do município e os símbolos do município são o hino, a bandeira e o brasão. O município vai observar as vedações, quer dizer, as proibições da sua atividade, estabelecidas na Constituição Federal. É que a Constituição Federal traz algumas regras e algumas proibições e o município, claro, vai respeitar aquelas regras. Pessoal, para fins de prova, esses 2 primeiros artigos muito dificilmente são cobrados. Eu até acredito que a banca poderia fazer uma pegadinha trocando lei municipal por lei estadual ou lei federal para tentar te confundir, mas fora isso tem pouca coisa que eles podem perguntar nesses 2 primeiros artigos. Já o 3º artigo tem uma boa chance de ser perguntado em prova. Inclusive, a banca que vai organizar o concurso, em outros municípios que ela aplicou prova, ela já fez questões perguntando sobre isso. E o que é isso? O que tem o artigo 3º? Os 2 poderes do município. O município de Carlos Barbosa, assim como todos os municípios do Brasil, possui somente 2 poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Atenção, não existe poder judiciário dos municípios. Municípios, aqui no Brasil, têm somente 2 poderes. Quem tem 3 poderes é o Estado e a União. De acordo com a Constituição Federal, aí sim nós temos legislativo, executivo e judiciário. E a banca tenta te pegar distraído, porque ela sabe que tu vai estar cansado na hora da prova, que tu vai estar respondendo muitas questões, que tu vai estar um pouco nervoso ou nervosa. E para tentar te enganar, ela coloca malandramente numa frase assim: são poderes do município, o legislativo, o executivo e o judiciário.
O candidato que está distraído, que está ansioso, que está nervoso, pode acabar não percebendo e errando essa questão. Mas tu que está me assistindo, tu não pode errar essa questão. Esse tipo de pegadinha não pode tirar pontos na tua prova. Tem que estar ligado, tem que estar atento. Se a banca pergunta, de acordo com a lei orgânica, poderes do município, nós temos somente dois, que são o legislativo e o executivo. Quem tem 3 poderes é o Estado e a União, e lá na Constituição Federal tem esses 3 poderes. Então, fica atento com isso para não perder pontos aí em uma questão sobre esse assunto. E salvo exceções previstas na Constituição, é vedado, é proibido a qualquer dos poderes delegar atribuições. Quer dizer, a Prefeitura não vai passar suas funções para a Câmara, nem a Câmara vai passar as suas funções para a Prefeitura. Além disso, quem for investido na função de um poder não pode exercer a do outro. O político ou atua no Executivo ou no Legislativo, é isso. O município pode celebrar convênios. Convênios, pessoal, são parcerias, união de esforços que o município faz com a União, que é o governo federal, com o Estado ou até com outros municípios. Então, a lei autoriza que o município celebre convênios. E aí nós temos no artigo 5º as competências do município no exercício da sua autonomia. Pessoal, esse artigo 5º é uma grande lista, como vocês estão vendo aqui, com 21 competências do município. E na nossa prova, a banca pode perguntar o que cabe ao município de Carlos Barbosa. Então é importante a gente conhecer essas competências. O município, claro, vai administrar os bens do seu patrimônio, vai disciplinar todos os assuntos de interesse local por leis e medidas. Quem cuida do interesse local é o município. O município organiza os seus serviços administrativos. A prefeitura vai ter a sua organização, a sua forma de funcionamento. O município pode desapropriar, pode retirar uma propriedade por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, sempre nos termos da lei, respeitando a indenização devida. Também estabelecer o planejamento municipal com colaboração de associações que representam a comunidade. O município vai dispor também sobre serviços auxiliares de combate ao fogo. É claro que o combate ao fogo em si é uma atribuição dos bombeiros militares do Estado, mas a prefeitura pode também prever serviços auxiliares para combater o fogo, para prevenir incêndios e outras atividades de defesa civil. Também o município vai licenciar os estabelecimentos, sejam industriais, comerciais ou de serviços. Pessoal, se eu quero abrir um restaurante, por exemplo, aqui no município, eu preciso de um alvará da prefeitura, né? O que é o alvará? O alvará da prefeitura é essa licença. A prefeitura vai verificar se o meu estabelecimento atende os requisitos para não colocar em risco a saúde, segurança e higiene da população. E eu só vou obter esse alvará, essa licença, se eu atender os requisitos. Depois, quando o meu restaurante estiver funcionando, a prefeitura vai fiscalizar para ver se eu continuo observando as regras. E se eu deixar de cumprir as regras, a prefeitura pode cassar o alvará de licença. Então a prefeitura concede o alvará e a qualquer momento pode cassar. E esse, pessoal, é o exercício do poder de polícia da prefeitura. Porque o poder de polícia da prefeitura é o poder que ela tem de fiscalizar e regulamentar atividades. E aí, nesse poder de polícia, ela concede alvará, e se o meu estabelecimento deixar de atender os requisitos para funcionar, ela vai cassar o meu alvará. Também é a prefeitura que define os horários de funcionamento dos estabelecimentos no município. Também é competência do município disciplinar, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. Também o município vai organizar os quadros, estabelecer o regime jurídico dos servidores. O regime jurídico é a lei onde estão os direitos dos servidores, é aquele estatuto dos servidores. Também cabe ao município fazer a concessão e permissão dos serviços de transporte coletivo, táxis e outros, fixando tarifas, itinerários, horário de funcionamento, parada e ponto de estacionamento. Também o município regulamenta a utilização dos logradouros públicos, fixa os feriados municipais, legisla sobre serviços funerários e cemitérios. Se tiver uma edificação, um prédio em ruína ou em condição de insalubridade,
O município pode interditar e fazer demolir para proteger a coletividade. O município regulamenta toda a publicidade, cartazes, anúncios, emblemas e outros meios de propaganda. Regulamenta e fiscaliza a instalação e funcionamento dos espetáculos e divertimentos públicos. Disciplina serviços de carga e descarga e fixa também a tonelagem máxima permitida. Legisla, faz as normas e arrecada os tributos de sua competência, e hoje nós vamos ver quais são esses tributos. Cria a guarda municipal, promove a proteção ambiental e fomenta e incentiva práticas desportivas formais e não formais. Todas essas são competências do município. A banca gosta de fazer questões trazendo 3 itens e perguntando qual ou quais itens estão corretos. Muitas vezes, numa questão como essa, a banca pode simplesmente copiar 3 competências, mudar algum detalhe em uma delas e perguntar qual ou quais estão corretas. Por isso, a leitura dessas competências é importante. É importante que depois dessa aula vocês façam mais leituras dessas competências para irem fixando e memorizando o que eu acabei de mostrar aqui. Agora, pessoal, a gente vai para o capítulo 2 da Lei Orgânica, que apresenta os bens municipais, que são os bens que pertencem ao município. São bens do município todas as coisas, semoventes, móveis e imóveis, direitos e ações que pertençam ao município. Quem administra os bens do município é o prefeito, exceto os bens da Câmara Municipal, que a própria Câmara Municipal vai ter essa administração. Porque como a gente viu lá no comecinho do vídeo, né, o poder legislativo e o executivo são independentes, né? Então, existe uma organização na Câmara Municipal, com uma mesa da Câmara, com secretaria e órgãos dentro da Câmara que vão fazer a gestão dos seus bens. Os demais bens que não sejam os da Câmara, todos é o prefeito quem vai administrar. O parágrafo 2º estabelece que é vedado, ou seja, é proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração de parques, praças, áreas verdes ou largos públicos. O parágrafo 3º traz regras sobre a aquisição de bens imóveis. O município vai adquirir um bem imóvel, comprando, permutando ou recebendo doação. E para que o município adquira um bem imóvel, ele precisa de 2 coisas. A autorização legislativa, que é uma autorização da Câmara de Vereadores. Então, antes de adquirir um bem imóvel, a prefeitura precisa pedir autorização para a Câmara. E tem que ser feita uma avaliação do valor do bem, para garantir que a prefeitura está pagando um preço justo. Então é isso, sempre que for adquirir bem imóvel, tem que ter autorização legislativa e avaliação do valor do bem. Os bens móveis, imóveis e material de expediente do município, quando identificados, devem conter apenas o brasão oficial e indicação da secretaria que estão vinculados, inclusive no uso de adesivos. Pessoal, com certeza vocês já viram algum carro de alguma prefeitura ou alguma ambulância de alguma prefeitura que eles colocaram um adesivo e no adesivo eles colocaram uma frase que identifica a gestão ou até colocaram o ano da gestão. Isso é entendido como promoção pessoal, não pode. Então, esse artigo 6º está aqui colocado para dizer o seguinte, olha, quando for colocar algum adesivo, alguma referência em um bem do município, só pode colocar o brasão do município e a indicação da secretaria que está vinculado. Não pode colocar outras frases ou outros nomes que caracterizem promoção pessoal. É isso. Essa é a ideia de ter sido colocado esse artigo 6º-A aqui na Lei Orgânica. As obras, serviços, compras e alienação de bens móveis são contratados mediante licitação, né? Tanto quando vai comprar como quando vai vender um bem que não tem mais utilidade, um bem móvel, a prefeitura vai fazer licitação. Para os bens móveis não precisa de autorização legislativa. A autorização legislativa é só para os bens imóveis. E agora, pessoal, o artigo 8º e o artigo 9º trazem as regras sobre a alienação de bens móveis, melhor dizendo, imóveis e móveis, né? O que é uma alienação, pessoal?
Alienar um bem do município é quando o município vai se desfazer de um bem, vendendo ou doando, por exemplo. E tem regras também. Por que tem regras, pessoal? Porque o patrimônio público pertence ao município, não ao prefeito. Então, quando o prefeito ou prefeita do município vai se desfazer de um bem que é público, tem que seguir essas regras. Não pode fazer o que bem entende com os bens públicos. Tem regras que devem ser seguidas. E quando for um bem imóvel, a alienação exige que exista um interesse público justificado. E aí, justificando que há interesse público em se desfazer de um imóvel, por exemplo, que não é utilizado pelo município, vai precisar de autorização legislativa, avaliação do valor do bem e uma concorrência, uma licitação na forma da lei de licitações. Esses são os 3 requisitos para que o município se desfaça de um bem imóvel, seja vendendo, doando ou trocando por outro. Quando for bem móvel, aí não precisa da autorização legislativa. Para vender um bem imóvel, basta a avaliação do valor do bem e uma licitação, né? Um leilão lá para decidir quem vai comprar este bem. Então essas são as regras que nós temos quanto à alienação, que é quando o município vai se desfazer de um bem. Cuidado na hora da prova, que os bens imóveis exigem autorização legislativa, enquanto os bens móveis não exigem essa formalidade. O artigo 10 traz as regras sobre o uso de bens públicos municipais. O uso dos bens públicos municipais é quando a prefeitura vai concordar que alguém utilize os bens do município. E esse consentimento da prefeitura pode se dar por concessão, ou permissão, ou autorização. Dependendo do tipo e da duração do uso, vai ser utilizado um desses 3 instrumentos. E eu resumi aqui as principais informações sobre esses 3 instrumentos, que são as formas com que a prefeitura vai concordar que algum particular, que alguém utilize bens do município. Quando ela faz uma concessão, é mais formal e é por um prazo maior. Quando vai ser feita uma concessão de uso, a gente vai precisar de autorização legislativa, uma autorização da Câmara de Vereadores, uma licitação na modalidade concorrência e assina um contrato com o vencedor. E aí tu vai lembrar então que a concessão é a com. É com, porque tu vai lembrar, concessão é por concorrência e assina um contrato. Quando for a permissão, aí ela é feita por decreto. E a autorização é um uso ainda menor, também por decreto, por no máximo 60 dias. Essas regras estão aqui nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 10. E eventualmente a banca pode perguntar na tua prova, como que é feita uma concessão? Aí tu vai lembrar do com. Concessão é por concorrência e contrato após autorização legislativa. Como é feita uma permissão? Por decreto. Como é feita a autorização? Por decreto, nesse caso por no máximo 60 dias. O nosso capítulo 3 aqui da Lei Orgânica trata da administração pública. E se alguma vez tu já estudou o artigo 37 da Constituição Federal, tu vai perceber que esse artigo é muito parecido. Tem os mesmos 5 princípios do artigo 37 da Constituição. E se tu memoriza a palavra limpe, tu memoriza eles. A banca pode fazer uma questão perguntando quais são os princípios da administração pública. E se ela perguntar, tu tem que lembrar do limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A investidura em cargo público depende de concurso público, claro, por isso que a gente está aqui estudando, né? Isso para os cargos efetivos. Vocês que vão passar no concurso para um cargo efetivo, vão fazer um estágio probatório de 3 anos. Passando no probatório, vocês terão a estabilidade. Além dos cargos efetivos, que são os concursados, a prefeitura também terá os cargos em comissão, que são aqueles chamados CCs, cargos de confiança, que não fazem concurso para ingressar e que a qualquer momento podem ser exonerados, podem ser mandados embora. O prazo de validade do concurso é até 2 anos, prorrogável por igual período.
dentro do prazo de validade, o município pode convocar os aprovados no concurso. Por isso que sempre é bom fazer esses concursos para prefeituras e câmaras municipais, principalmente prefeituras, porque é muito comum que a prefeitura convoque mais aprovados durante a validade. Porque como o concurso vale por até 4 anos, dentro desse tempo, todas as vagas que surgirem, se a prefeitura quiser contratar um substituto, vai utilizar esse concurso. Por isso que o concurso sempre tem aquele cadastro reserva, né? E por isso que sempre é importante ficar bem classificado, porque se não ficar nas primeiras colocações, ficando logo a seguir ainda tem chance de ao longo da validade ser convocado para assumir o cargo. E aí seguem regras que estão no artigo 37 da Constituição e algumas também que a gente vai ver e rever, né, lá no próprio Estatuto dos Servidores. A gente tem aqui o direito de livre associação sindical e direito de greve na forma da lei. O artigo 19 traz uma regra que os servidores da Câmara, que fazem a mesma função que servidores da Prefeitura, não podem ganhar mais que eles. É o vencimento de cargo que faz a mesma função na Câmara e na Prefeitura, o da Câmara não pode ser superior que o da Prefeitura. Também temos a proibição da acumulação remunerada de cargos, que significa que uma mesma pessoa não pode estar em mais de um cargo público, exceto nos casos que a Constituição Federal autoriza. A Constituição, lá no artigo 37, inciso 16, permite a acumulação de cargos desde que haja compatibilidade de horários, quando se tratar 2 cargos de professor, um de professor com um técnico ou científico, ou 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde. Nesses casos é permitida a acumulação, desde que haja compatibilidade de horários. A gente tem ainda no artigo 23 que toda publicidade feita com o dinheiro público pela prefeitura, ela só pode ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. E na publicidade feita pela prefeitura, não pode constar nome, símbolo ou imagem que caracterize promoção pessoal de alguma autoridade ou servidor. Temos ainda no artigo 24 que os atos de improbidade administrativa vão importar a quem cometer o ato, né, suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, e ainda ação penal cabível se for também um crime. Então é isso que nós temos nessa primeira parte da administração pública. A próxima parte trata dos servidores. Além das regras que tem lá no regime jurídico, aqui na lei orgânica tem algumas regras sobre os servidores. Sobre elas a gente vai continuar conversando no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.